Doutor, por que você não recomenda ir à emergência em casos de coluna? Bom, essa foi uma pergunta que eu recebi na caixinha de perguntas lá do Instagram. Se você não me segue no Instagram, o link está aqui na descrição desse vídeo, do meu site, dos meus cursos, das minhas mentorias e de todas as minhas redes sociais, tá bom? Então já curte, comenta e compartilha esse vídeo e encaminha para o máximo de pessoas que precisam entender quando os casos de dor na coluna, de crise de coluna ou de travamento das articulações requerem que eles vão à emergência ou que eles precisam evitar a emergência. E você precisa diferenciar isso. Eu vou te fazer algumas perguntas agora para você que está com dor, você que está em crise. Você perdeu força na ponta dos pés por causa da dor lombar? Como que eu vou saber isso, Caio? Se apoia aí na estante, em um móvel, na janela e fica na ponta do pé e vê se você consegue elevar os calcanhares, ficando na ponta do pé. Agora fica nos calcanhares, levanta a ponta do pé. Se você não perdeu a força de fazer isso com o calcanhar, com a ponta do pé, ou isso com o calcanhar, você não tem uma compressão nervosa real, que inativou a sua musculatura e gerou uma perda de força aparente. Você perdeu força nas mãos a ponto de copo cair da sua mão, porque você perdeu essa força aqui, que a gente chama de apreensão palmar? Se você não perdeu essa força, você também não tem uma compressão real. Você pode até ter a compressão na ressonância, mas essa compressão não está causando o problema que você tem. Pegou aí? Mais uma pergunta para você. Você está perdendo peso sem motivo aparente? Você não descobriu a diabetes? Você não mudou a dieta? Não inseriu uma rotina de exercício físico? Você tá perdendo peso sem uma razão explicável? Provavelmente não, né? Se você não está perdendo peso sem motivo, a gente não tem por que suspeitar de um câncer, de uma metástase, né? Você está com febre junto com a dor? Se você não está com febre junto com a dor, a gente não tem por que suspeitar de uma infecção. Você está com anestesia na região genital? Fala para mim aí agora. Você tem anestesia na região genital? Sente o toque da cueca no seu testículo, o tecido da cueca no seu pênis, o tecido da sua calcinha nos lábios, na vagina. Você está sentindo o toque da peça íntima na pele da sua genital? Se você está sentindo o toque, você está com a sensibilidade íntegra. Beleza? Se você não tem anestesia na genital, né, que é o que a gente chama de anestesia em cela, a gente não tem uma suspeita de uma síndrome de cauda equina. Se a gente não tem uma suspeita de síndrome de cauda equina, pessoal, você não tem uma emergência médica para ir na emergência. Tá? Então, perda de peso sem motivo, febre junto com a dor, incontinência urinária. Você está com incontinência urinária? Depois da dor, você não consegue prender o xixi ou prender as fezes? Você mela a peça íntima o tempo todo, ao mínimo, você nem percebe que está com vontade, você já se melou? Incontinência urinária, né? Você sofreu um trauma que é do acidente que justifique o surgimento da sua dor? A gente não pode suspeitar de uma fratura. Então, vê bem, trauma que é do acidente que justifica a dor, perda de peso sem motivo, incontinência urinária ou fecal, anestesia em cela e, o que mais, pessoal? Perda de força, né? Associado a essas perguntas, déficit neurológico progressivo. O que é isso? Imagina que você teve uma crise ciática, hérnia de disco, dor lombar irradiada para a perna. Aí você tenta andar e você começa a arrastar o dedão do pé, tropeçar, porque a ponta do pé caiu. Você não consegue levantar a ponta do pé. Então, para andar, você começa a balançar, a abrir a perna para não arrastar o dedão no chão. Então, vamos lá, você precisa fixar isso aí. Perda de peso sem motivo, febre junto com a dor, trauma que é do acidente, anestesia em cela, incontinência urinária, perda de força e déficit neurológico progressivo. Vamos repetir para fixar? Perda de peso sem motivo, febre junto com a dor, incontinência urinária ou fecal, anestesia em cela, perda de força, né? E o que mais? Já me perdi, né, pessoal? E déficit neurológico progressivo. Se você não tem esses sinais e sintomas, pessoal, basicamente, você não tem porquê, por mais que sua dor seja excruciante, por mais que seja a pior dor da sua vida, não tem porquê você ir na emergência. E se você for, você vai receber uma porrada de tratamento desnecessário. Você pode até sair com menos dor, mas assim que o remédio, o efeito da injeção, do corticoide passar, sua dor vai voltar e o problema vai estar pior, porque você não está tratando a causa. Você está usando tratamento paliativo. E tratamento paliativo cronifica o seu problema, além de você receber explicações para sua dor que não condizem com a realidade, principalmente se sua dor é crônica. Você tem dor há mais de 3 meses. Não, aquela dor lá de 3 meses atrás já sumiu, ela voltou agora, é uma outra dor. Não, não é uma outra dor. Sua dor só é crônica, mas é recorrente. Ela vai e volta e tem mais de 3 meses. Se você tem uma dor crônica, pessoal, você não pode aceitar explicações como está inflamado, como é sua postura, é fraqueza muscular, é encurtamento, você precisa alongar, né? Que são crenças que atrapalham sua recuperação. Se está inflamado, vão te dizer para tomar anti-inflamatório. Se a postura está ruim, vão tentar consertar a sua postura. Se é fraqueza muscular, você vai fortalecer a doidado. Vai me dizer que fisiculturista não tem dor. Vamos lá. A inflamação ajuda você a se recuperar. Você sabia disso? Vários estudos, como o do Tiu et al., em 2015, mostraram que as hérnias de disco, as crises de coluna, elas regridem espontaneamente. E 70% das hérnias extrusas têm chance de regredir com tratamento conservador. E se a hérnia for pior que a extrusa, Caio? Se ela for sequestrada, 96% das hérnias sequestradas regridem espontaneamente. Porque a inflamação que você está tentando combater, porque foi na emergência, porque está tomando remédio, porque está tomando corticoide, é justamente o que faz o seu sistema imunológico o quê? Combater aquela hérnia, aquele sequestro do disco. Então não combata a inflamação.
Não conserte a sua postura, porque se você consertar a sua postura para ficar totalmente elegante, o que vai acontecer? Sua musculatura daqui das costas, que teria que estar o quê? Relaxada, vai ficar super ativada. E se ela ficar super ativada, você não vai melhorar. Você não vai ficar fortalecendo a musculatura, porque por causa da dor, você já está no comportamento de medo e evitação, você já está com a musculatura super contraída, super ativada, em fadiga, com bandas tensas, pontos gatilhos, justamente pelo seu medo por causa da dor. Então, se você fortalecer mais, você vai aumentar a atividade elétrica desse músculo e vai atrapalhar a sua recuperação. Entendeu o processo aí? Mas o foco do vídeo é fazer você diferenciar quando é para ir para emergência, porque você está realmente precisando de uma abordagem médica, ou quando ir para o fisioterapeuta. Caio, quando eu vou para o fisioterapeuta? Basta que você responda não para todas as perguntas que eu fiz no início do vídeo. Se você for direto para o fisioterapeuta, 74% dos casos saem completamente de cirurgia. São tratados somente com movimento. 90 a 95% dos casos precisam de movimento mais medicação, movimento mais terapia cognitivo-comportamental, movimento mais bloqueio. E movimento, gente, não é calçar um tênisinho verde cana e andar na praça ou correr na orla da sua cidade. Movimento, ele precisa ser específico, ele precisa ser dosado, tá? O tratamento fisioterapêutico baseado na ciência atual vai envolver movimentos que focam em destravar não só a articulação que está doendo, não só sua lombar, não só seu pescoço, mas também as articulações abaixo e acima de que estão doendo. Muitas vezes o paciente chega aqui com dor no joelho e aí fez intermináveis sessões de fisioterapia pelo plano de saúde, até particulares a domicílio, focadas no joelho. Quando chegam aqui, a gente trata a central elétrica, a coluna vertebral. A gente trata a central nervosa, o sistema nervoso central. E aí o paciente melhora da dor no joelho e a gente nem sequer tocou no joelho. Entende? A gente precisa entender que o foco do destravamento articular não está só onde dói. Às vezes o paciente está com dor no ombro esquerdo e a gente tem que mexer no quadril direito. Porque existe uma interdependência regional. Quando você anda, há um balanço passageiro e locomotor. Quando você anda, naturalmente, há um balanço da cintura escapular, dissociando com o quadril. Se o quadril não está dissociando, quem vai sofrer a compensação, sofrer a sobrecarga? O ombro, não necessariamente o oposto. O oposto foi só um exemplo, tá? Então a gente precisa identificar essas disfunções de movimento, e só o fisioterapeuta é capaz de realizar isso, para que você trate as causas ou as influências principais do seu sintoma de dor, incapacidade e sofrimento psicológico, tá bom? A gente precisa entender que o segundo foco é desensibilizar os nervos. Como que a gente desensibiliza os nervos? Existem exercícios específicos que são para os nervos. Por exemplo, tem um nervo que sai do pescoço e vai até a ponta da sua mão. Vários pacientes operam de síndrome de túnel do carpo e voltam a ter dor. Porque o problema não está no punho, o problema está no pescoço e no trajeto do nervo. O trajeto do nervo que sai do pescoço e vai lá para a minha mão tem vários pontos de aprisionamento ao longo do braço. Então existem técnicas musculares que vão fazer com que o trajeto desse nervo solte e o nervo escorregue mais. A gente chama de excursão neural. O terceiro foco é simplesmente expor você aos movimentos que produzem dor. A gente vai pegar um movimento como foco, que você tem aversão, que toda vez que você faz dói, por exemplo, abaixar para pegar um objeto no chão, pegar um peso, tirar uma mala do carro, correr, malhar, agachar, nadar, pedalar. E a gente vai desmembrar esse movimento em 4 ou 5 partes. E a gente vai trabalhar na parte 1, na parte 2, expondo até chegar à parte 5 e complementar o movimento que você realmente temia fazer ou que você sentia dor e piorava ao executar. Essa exposição gradual é a terceira fase do tratamento. Na quarta fase do tratamento, a gente precisa colocar você no nível de condicionamento físico maior do que quando você chegou. E para isso, a gente tem que fazer um cálculo de capacidade de demanda. É o que a gente chama de tracking, que é o controle do volume de exercício físico e atividade física. Exercício físico é uma coisa, atividade é outra. Acabei de avaliar um paciente hoje como extra. O paciente chegou em emergência, já tinha ido no neurologista, já tinha saído da emergência aqui no hospital e entrou em contato dizendo que era urgência, que precisava da minha opinião. Enfim, a gente abriu um horário extra e atendeu esse paciente. Gente, a gente precisa focar muito no que a gente faz, ter muito cuidado com o que a gente fala, tá? Porque muitas vezes um paciente como esse simplesmente não consegue discernir o que a gente precisa fazer. E ele falou assim pra mim, mas eu sou muito ativo. E agora que você vai entender a diferença entre exercício e atividade física. Eu sou muito ativo, eu pego manga no pé, eu pego um peso, eu trabalho na construção. Sim, ele é muito ativo, mas ele não faz exercício físico. Deixa eu te falar sobre alguns estudos. Estudos que colocaram pessoas em esteiras analógicas, comparando com esteiras digitais, que tem Netflix, interatividade, aplicativo, que tem entretenimento, mostraram que os pacientes que fizeram a esteira analógica emagreceram mais. Estudos que acompanharam pessoas que soltavam, quando chegavam no trabalho, 1 ou 2 quadras antes, para, no fim do dia do expediente, andar até suas casas, mostraram que as pessoas, comparado com as pessoas que separavam um momento para fazer o exercício físico, a caminhada, as pessoas que faziam a caminhada tinham melhores marcadores de saúde. Então parece que existe um setup mental. Olha, agora eu vou reservar esse tempo para mim. E porque eu vou reservar esse tempo para mim, o meu sistema orgânico musculoesquelético vai responder positivamente. Tá claro? Então a gente não pode simplesmente inferir que o paciente é ativo e por isso ele faz exercício. A gente precisa conscientizar, não, você é sedentário. Seu nível de atividade ajuda você a controlar a dor, mas está sendo insuficiente. Além do seu nível de atividade, que é tudo que você faz fora de uma rotina de exercício, você tem um nível de exercício físico, que é uma coisa programada, regular e que respeita um princípio fundamental.
a cada semana ele precisa ser um pouco mais difícil, que é o princípio da sobrecarga constante e não infinita. Por isso ele precisa ser planejado. Porque se você corre 5 quilômetros 3 vezes na semana, todas as semanas durante 5 anos, provavelmente no mês 3 da sua corrida você parou de ter benefício da corrida. Você estagnou completamente. E você praticamente não responde mais positivamente à corrida. Por quê? Não está havendo sobrecarga constante e não infinita. Entende? Então, o paciente precisa entender que o exercício tem que ser planejado. Olha do que a gente já está falando aqui. O objetivo do vídeo é fazer com que você entenda quando ir para emergência e quando ir para o fisioterapeuta. Eu já estou falando dos nuances de tratamento fisioterapêutico. Então, esse paciente entendeu que ele é inativo e que ele precisa fazer exercício físico. Ele também questionou a questão de ele não precisar de condicionamento físico para nada, porque ele não faz esporte. Mas mesmo assim ele tinha um nível de atividade, e a gente precisa colocar um nível de atividade superior ao que ele estava acostumado. Porque se eu devolver no mesmo nível que ele chegou, o nível de condicionamento, ele vai voltar a ter lesão. Então, basicamente, essas são as etapas do tratamento fisioterapêutico. E eu te pergunto aqui no final, agora que você entendeu que o seu caso não é para ir para emergência médica, porque lá você só vai ter solução paliativa e vai cronificar o seu problema ao longo do tempo, tornando ele mais difícil de ser tratado, agora que você entendeu que você tem que vir no fisioterapeuta, como é que você espera que eu faça todas essas fases da sua reabilitação para controlar uma dor crônica, uma crise de coluna, uma hérnia de disco, uma ciática, uma crise de enxaqueca, em uma consulta, em 3, 4 consultas? Não tem como, a gente nem trabalha com esse plano de tratamento. Aqui no consultório, a gente só vende 3 meses, 6 meses, 12 meses e 24 meses. Por quê? O caso mais simples de todos de dor crônica precisa de no mínimo 3 meses para a gente fazer o processo completo. Se a gente vender 2 meses, 1 mês, o que vai acontecer? Você vai ter uma melhora, essa melhora não vai se sustentar ao longo do tempo, você vai dizer, pô, fui em Caio e não adiantou nada. Claro que não adiantou. E é por isso que eu me posiciono. Agora que você entendeu que precisa ir no fisioterapeuta, entenda, a consulta vai entender quem é você. A consulta vai entender o seu problema, vai te clarear o que é fator irritativo e o que é fator aliviador, para você evitar um e potencializar o outro. Vai te identificar quais são os comportamentos agravantes do seu estilo de vida e quais são os comportamentos aliviadores, para você diminuir um e aumentar o outro. Vai te dar 1 ou 2 das 18 técnicas que a gente trabalha aqui no consultório, para você já se sentir melhor, provavelmente, desde o primeiro contato. Mas você precisa entender que esse primeiro contato não é suficiente para controlar a sua dor. E que ao final desse primeiro contato, eu vou te oferecer um plano de tratamento. E esse plano de tratamento vai levar 3 meses, 6 meses, 12 meses ou 24 meses. A depender de qual é o seu problema. A depender de quantos problemas você tem. A depender de quantas barreiras de recuperação psicológicas, de eventos de vida desencadeadores de estresse e de aspectos biopsicossociais que impedem a sua recuperação. Vai depender se você está comigo sozinho, ou se está comigo e com o médico, ou se está comigo e com o psicólogo. Vai depender de contextos individuais da sua vida. E é exatamente por isso que, assim como os dentistas, a gente cobra uma consulta, conhece qual é o seu problema e sua complexidade e define um valor de tratamento para te acompanhar por determinado período. Então existem pessoas que com 3 meses de tratamento me pagam um valor. Existem pessoas que com 3 meses de tratamento me pagam outro valor. Porque a complexidade do caso é completamente diferente. Existem pessoas que compram 6 meses de tratamento e fazem 24 consultas. Outras fazem 16. Outras fazem 32. Por quê? Eu sou honesto com você. Eu não sei quantas consultas, sessões você vai precisar. Mas eu vou te entregar quantas você precisar para você alcançar o seu objetivo. E como que a gente sabe isso? A gente só sabe isso te reavaliando a cada semana. Para definir se a gente aumenta a frequência. Ou seja, sai de 1 vez por semana para ir para 2, para ir para 3. Sai de 2 vezes por semana para ficar quinzenal. Para a gente entender como que você responde melhor. E às vezes o paciente pensa, se eu fizer mais consultas, o preço por consulta vai ser menor. Claro, tudo bem que você pense assim. Mas se você fizer menos por consultas, o preço por consulta vai ser maior. Eu não recomendo que você pense assim. Porque se você fizer menos consultas, é porque você foi capaz de controlar sua dor com o máximo de autonomia. Mesmo que você faça menos consultas, meu WhatsApp está ali para você. E eu estou 100% com você. Todas as vezes que você me mandar dúvida, eu vou estar lá no fim do dia no WhatsApp respondendo as dúvidas dos meus pacientes. E isso também é um tempo de consulta. Eu quero que você entenda isso. Não importa quantas consultas você fez. Por exemplo, hoje eu atendi um casal. Ambos me pagaram o mesmo preço. Todos estão fazendo 3 meses de tratamento. Ele está na sessão final, que foi a sessão que acho que foi 12 ou 10 consultas, não lembro agora. E ela ainda está no tratamento. Ou seja, ela vai fazer mais consultas do que ele no mesmo tempo de tratamento. Ela começou 3 ou 4 semanas depois e ela está fazendo 2 vezes por semana, enquanto ele estava quinzenal. E todos me pagaram o mesmo preço. O que você quer é controlar a dor e ter autonomia. E eu vou te entregar isso, independente da quantidade de sessões que eu precisar te dar, tá bom? Então pense assim, identifique, meu caso é para emergência, meu caso é para fisioterapia. Procure o profissional certo, alguém que você confie, porque senão você vai estar cronificando o seu problema, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.